Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Oi, Cássia, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes, para os telespectadores, você de verde e eu de tricolor aqui. Olha aí. Então tá cada uma no seu time. Ô Vera, a gente agora há pouco estava tendo informação ao vivo de Brasília, a Mariana Machado trouxe para a gente um resumo, né, do que foi a reunião com a equipe responsável pela articulação política do governo. O presidente Lula chamou essa reunião, esse tema é uma grande pedra no sapato do governo desde o início, né, desse mandato. Agora, isso é o que a gente está dizendo, Vera, porque o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, saiu da reunião dizendo que o governo não está, sendo derrotado naquilo que é essencial. É, como se não fosse muito grave, como se estivesse tudo bem. Nós temos consciência do perfil ideológico do Congresso, o governo sabe que não vai ser bem sucedido nessas pautas, mas está sendo bem sucedido na agenda essencial, que é a agenda econômica. Só que me parece, Cássio, que primeiro, o ministro está minimizando os problemas. Segundo, que ele está com um retrato estanque do ano de 2023 e que não foi atualizado para 2024. Sabe como aqueles mapas do Google que ficam muito tempo sem passar no endereço e não atualizam algumas informações? Me parece que esse é o retrato que o ministro tem do que está acontecendo no Congresso, porque mesmo a agenda econômica não está deslanchando esse ano. Ela teve muitas dificuldades, ela começou travada por aquela MP que tentou resolver uma série de assuntos sobre os quais o Congresso já tinha se manifestado. Então, com base nas vitórias de 2023 e um excesso de autoconfiança, o Ministério da Fazenda lançou uma agenda que era ali contrária ao que o Congresso já tinha votado. E teve de voltar atrás numa série de assuntos, foi derrotado numa série de assuntos, precisou ir ao Supremo para tratar das questões da desoneração. Então, é uma pauta que está travada desde o início do ano. Não teve nada de vitória do governo na agenda econômica. As regulamentações da reforma tributária, que eram a agenda prioritária desse ano, estão andando a passos lentíssimos na Câmara. Tem uma série de grupos de trabalho constituídos, estão realizando ali audiências, mas votação mesmo não está com cara. Ainda não foi deslanchado esse processo. E reunir os líderes Jacques Wagner, Randolph Rodrigues e José Guimarães, me parece falar com os seus, ficar ali falando para dentro num momento em que o governo precisa agir com os partidos que não estão votando com ele. Então, se for necessário, o presidente vai chamar, num segundo momento, o presidente vai chamar. Acontece que é uma série de partidos que têm cargos no governo, que recebem emendas do governo, que tem uma série de demandas atendidas e não estão votando com o governo. Agir com seriedade, envolver o presidente da República na articulação política, deveria significar não ficar passando pano para os assuntos ou vendo uma visão edulcorada dos problemas, e sim encarar ali, pôr o dedo na ferida, fazer uma DR, falar, olha, o que está acontecendo? Vocês têm esse número de ministérios, esse número de cargos em empresas, esse número de cargos em autarquias do segundo escalão, e cadê os votos? Cadê esses votos? O que está acontecendo para não votar? É algum problema ali de fundo? Qual é o problema de fundo? É algum problema com a agenda do governo? Em que assuntos que vocês admitem votar e quais vocês não votam de jeito nenhum? Estabelecer uma estratégia para lidar com esses partidos. E, sobretudo, vocês tem alguma perspectiva de estar com o presidente Lula no palanque em 2026? Porque me parece meio óbvio que uma boa parte dos partidos que dão uma suposta governabilidade ao Lula vai estar com qualquer candidato, menos com o Lula em 2026. Então, me parece que o governo está com uma viseira tapando os problemas, fingindo que se trata ali só de alguma desavença em questões ideológicas, e não é disso que se trata. Exato. Quando a gente vai para além da economia, então, né, Vera? Por exemplo, na semana passada, a gente ter a não criminalização das fake news, mais de 300 congressistas votando assim, é uma coisa que, como diz o meme, significa, né?
Significa muito, é uma questão que esteve ali na iminência de ser votada favoravelmente, na esteira do 8 de janeiro. O governo perdeu esse bonde, e aí a maré virou, o vento virou. Deixou de ser ali a voz influente, você ter uma ação mais efetiva para combater fake news e desinformação. E isso caiu ali numa vala comum, é tudo liberdade de expressão, e voltou a prevalecer uma visão que vigia no governo bolsonarista. O fato é que na oposição, Bolsonaro consegue ainda ter um grande poder de convencimento de uma parcela significativa do Congresso. Se isso espraiar dessas questões aí que são mais ideológicas para outras mais sensíveis, por exemplo, na economia, isso significa paralisar o governo 2 anos e meio antes do seu término. O presidente tem de estar atento a isso e minimizar isso, tratar ali como uma coisa menor, a gente já previa, a gente já imaginava. Se vocês já previam e já imaginavam, por que então o presidente vetou aquele item das saidinhas? Para contratar uma derrota para si de propósito? Tem alguma inteligência numa estratégia desse tipo? Precisa marcar posição em algumas questões. Por quê? Não era um projeto do governo, era um projeto do Congresso. Deixa o Supremo decidir lá na frente. O governo precisa ter estratégia, sob pena de passar para a opinião pública, para toda a sociedade, uma imagem de fraqueza que só depõe contra ele mesmo. Vera Magalhães, obrigada pela análise. Vera, mais tarde novamente aqui conosco. Tem mais Viva Voz dentro do Ponto Final, ao lado da Carol Moran. Até mais tarde, Vera. Até mais tarde, um ótimo fim de jornal para vocês e a gente se fala no Ponto Final. Até mais.